Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Separei para essa rodada de quinta-feira, galera, 6 jogos, tá? 6 jogos pra gente analisar juntos aí. Vamos ter 4 jogos do Super Mundial de Clube, mais 2 joguinhos aí para completar aí essa grade, né? Essa rodada aí de quinta-feira, fechou? Lembrando que no final do vídeo aí vou estar deixando aquele bilhetezinho pronto, e o link do bilhete vai ficar aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá? Só você clicar no link que você já vai direto pro bilhete. Lembrando também que se você não tem cadastro lá, né, não tem conta na Estrela Bet, já aproveita e faz seu cadastro lá e aproveita as vantagens que tem dentro do site, fechou? E já vou pedindo ajuda de vocês também para deixar o like aí, né, para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí para poder ficar aí atualizado sempre que eu lançar vídeo novo, né? Ativa aquele sininho que tem do lado, assim você recebe notificação, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses 6 jogos. Vamos ter aqui campeonato da Finlândia, vamos ter 4 jogos, né? 4 ótimos jogos por sinal aí no Super Mundial de Clubes, né? E vamos ter também aqui a Copa Ouro, né? Copa Ouro aí, América do Norte e Central. O primeiro jogo que a gente vai analisar, galera, é o campeonato da Finlândia, primeira divisão aí. A gente vai ter Inter Turku jogando em casa contra o KTP. Jogo que acontece meio-dia, né, 12 horas aí, horário de Brasília. E na classificação a gente vai ver, né, o Inter Turku aí ainda não perdeu, a única equipe que não perdeu, por sinal, né, aqui no campeonato, está em terceiro lugar com 22 pontos. E se vencer esse jogo vai para a liderança, né, lembrando que a equipe só tem 10 jogos, enquanto o segundo colocado, que é o Cups, já tem 13, e o líder, que é o HJK Helsinki, já tem 12 jogos, né. Então com isso o Inter Turku aí pode pegar a liderança e até mesmo colocar uma vantagem aí para os seus adversários, né, e isso nos jogos atrasados aí que vai fazer ainda. Já o time aqui do KTP, o visitante, apenas uma vitória, 3 empates, 6 derrotas, sexto lugar aqui, em penúltimo lugar. E nos últimos 5 jogos aí de cada equipe, o Inter Turku 3 vitórias e 2 empates, e o KTP 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto foram 4 vitórias do Inter Turku e 1 vitória do KTP, né? Então favoritismo total aí pro time da casa vencer. E a gente vai ver aí que tá com a odd de 1,25 em média, né? A gente pode estar usando o handicap asiático e também utilizar o mercado de gols nesse jogo. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, galera, é a dica casa -1 handicap asiático, né? Pro Inter Turku vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, a gente pode estar pegando aí mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Inter Turku. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Mundial de Clubes, né? Vamos ter aqui o grande Mundial aí, jogo entre Palmeiras e Al-Ahly, né? Palmeiras aí representando o Brasil nesse Super Mundial e o Al-Ahly aí representando o Egito, né? Jogo que acontece 1h da tarde. Na classificação desse grupo aqui tá tudo igual, né? Não saiu nenhum jogo, nenhum gol nos jogos aí que aconteceu até o momento, né? O Palmeiras, por exemplo, empatou com o Porto em 0-0. Teve total, assim, chance de vencer a partida, tá, galera? O Palmeiras aí teve muitas oportunidades, foi mais perigoso do que o próprio Porto. E o Al-Ahly, por sua vez, aí conseguiu segurar o Inter Miami de Lionel Messi e companhia no 0-0, onde o goleiro aí trabalhou bastante, né? O goleiro do Al-Ahly, a mesma coisa, o Inter Miami aí teve o goleiro aí salvando alguns lances. Foi um jogo aí que também poderia ter terminado aí pelo menos um empate com gols, ou até mesmo a vitória do Inter Miami, que teve um volume maior do que o próprio Al-Ahly, né? Promete ser um jogo aí equilibrado, mas eu vejo favoritismo do Palmeiras. Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Al-Ahly, 3 vitórias e 2 empates, né? Confronto direto teve jogo no Mundial de Clube de 2022 e também de 2021, né? E acabou que lá em 2021 o Palmeiras perdeu nos pênaltis pro time do Al-Ahly, né? Ficou 0-0 no tempo normal. E em 2022 a equipe acabou vencendo por 2-0, né? Então vamos ver aí se repete o último jogo aí e acaba vencendo esse confronto, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pode pegar aí Palmeiras para vencer, tá? Acredito que o Palmeiras tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Agora o próximo jogo aqui também desse grupo do Palmeiras, a gente vai ter Inter Miami de Lionel Messi, Suárez e companhia contra o Porto, né? Cá entre nós eu não vi
o Porto aí jogando bem para poder se classificar não, tá, galera? Possivelmente aí pode ser Palmeiras e Inter Miami. Vamos ver aí o jogo também do Palmeiras aí como que vai terminar, né? Mas eu não vi assim futebol interessante do Porto aí para poder conquistar classificação para a próxima fase não, tá? O jogo que acontece 4 horas da tarde, como eu falei anteriormente para vocês, né? Um grupo onde ninguém marcou gols, né? Tudo 0-0 e o Porto aí acaba ficando em primeiro deve ser algum critério, né? E acaba ficando aí em primeiro lugar, mas, como eu falei, o Inter Miami aí, na minha opinião, pode sim arrancar aí uma vitória ou talvez um empate nesse confronto, tá? Os últimos 5 jogos do Inter Miami, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Porto, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E se a gente for ver aí, tá pagando 1,73 pro Porto vencer e 4,33 pro Inter Miami vencer, né? Quem sabe uma moedinha aí numa vitória do Inter Miami pra cima do Porto, né? Pode ser interessante jogar uma moedinha ali só para fazer uma fezinha, né? Mas a princípio a gente vai pegar aqui o mercado de gols que é mais seguro, galera. A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, né? 1-1, talvez um 2-2. Agora o outro jogo aqui do Super Mundial de Clubes, a gente vai ter aqui o Seattle Sounders contra o time do Atlético Madrid. 7 horas da noite esse jogo. Jogo nesse grupo aqui onde o Atlético Madrid começou com o pé esquerdo, né, perdendo de 4-0 pro PSG, uma goleada. E o Seattle Sounders também perdeu aí pro Botafogo, né, que tem o Botafogo e o PSG nesse grupo B. E assim, as duas equipes precisam mais do que nunca dessa vitória para ainda sonhar, né, com classificação. Os últimos 5 jogos do Seattle Sounders, 2 vitórias e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Atlético Madrid, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo. Eu, na minha opinião, acredito aí que o Atlético Madrid tem uma equipe bem melhor do que o Seattle Sounders, né? A gente viu que o Botafogo, primeiro tempo, dominou, segundo tempo meio que tirou o pé ali do acelerador e acabou tomando um golzinho, mas ainda venceu por 2-1. E o Atlético Madrid, por sua vez, acabou iniciando com o pé esquerdo aí, pegando a melhor equipe da Europa até o momento, né? Que é o PSG, e acabou levando uma goleada na estreia. Acredito que a equipe aí vai com tudo para conquistar esses 3 pontos aí diante dessa equipe americana, né, que é o Seattle Sounders. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica fora vence e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Atlético Madrid. Agora o último jogo aqui do Mundial de Clube dessa quinta-feira, galera, a gente vai ter aqui PSG e Botafogo, né, promete ser um grande jogo, 10 horas da noite, né, querendo ou não a gente vê aí o PSG como forte candidato para vencer esse jogo diante do Botafogo, né, na estreia, como eu acabei de comentar aí, venceu o Atlético Madrid por 4-0 e o Botafogo, por sua vez, venceu o Seattle Sounders na estreia por 2-1. Os últimos 5 jogos do PSG, 5 vitórias seguidas, né, a equipe foi campeão do campeonato francês, lá da Ligue 1, foi campeão da Copa da França e também campeão aí da Champions, né? Isso metendo uma goleada para cima da Inter de Milão, que tem uma defesa ótima, né, no papel, né? E acabou metendo uma goleada na grande final da Champions. Então, querendo ou não, a equipe tá aí on fire, né? Tá num momento aí excelente. Botafogo, por sua vez, 4 vitórias e 1 derrota, também não tá numa sequência muito boa. Porém, galera, cá entre nós, se a gente for botar aí questão de elenco, o elenco do PSG é bem melhor, né? Tá pagando aí 1,23 pro PSG vencer. É uma odd que não vale a pena, só se for para botar completar bilhete, né? Mas a princípio a gente vai pegar aqui a primeira opção, galera. A dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. E a segunda opção a gente pode arriscar aí casa menos 1 handicap asiático, né? No caso PSG menos 1 aí handicap para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSG. Agora, o nosso último jogo aqui, a gente vai ter a Copa Ouro, né? Jogo entre Arábia Saudita e Estados Unidos. 10h15 da noite esse jogo, né? Jogo onde eu vejo o favoritismo dos Estados Unidos, porque a Arábia Saudita aí vai ter desfalques importantes, né? Especialmente os jogadores aí que atuam pelo Al Hilal, que está jogando aí o Mundial de Clubes, né? E com isso aí tem alguns desfalques importantes, né? Inclusive o Al Nassr, né? Que é o capitão aí dessa seleção e o jogador assim mais importante da equipe, pelo menos no meu ponto de vista. Então vai ter alguns desfalques importantes. Com isso aí, acredito que os Estados Unidos acaba sendo favorito nesse confronto, tá? Jogo 10h15 da noite. Nesse grupo aqui, as duas equipes começaram com o pé direito na primeira rodada aí nesse grupo D, né? Onde tem Estados Unidos, Arábia Saudita, Haiti e Trinidad e Tobago. E os Estados Unidos na estreia venceu por 5-0 o Trinidad e Tobago. E a Arábia Saudita venceu apenas por 1-0 o Haiti, né? Então, assim, os Estados Unidos tá com a seleção muito boa e eu vejo o favoritismo para a seleção vencer aí a Arábia Saudita, tá?
tá? Arábia Saudita nos seus últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e Estados Unidos aí tem 1 vitória e 4 derrotas, né? Lembrando que teve uns jogos aí, 2 jogos de amistoso, onde a equipe aí poupou alguns jogadores importantes, né? Teve também aqui a Liga das Nações da CONCACAF, a gente perdeu 2 jogos para Canadá e Panamá, e se a gente for ver no confronto direto aí, que tem 1 vitória de cada um, né? Isso lá em 99, 92, e teve um empate em 2022, um amistoso aí onde ficou 0-0. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Para bater 2 gols ou mais, e a segunda opção, fora vence, né? Estados Unidos para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Estados Unidos. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E antes de mostrar o bilhete para vocês, vamos dar uma analisada aqui no Genius. O que o Genius vai falar desse jogo do PSG e Botafogo, que eu tô curioso, tá, galera? Eu coloquei 3-1 PSG, né? Vamos ver o Genius aqui, o que ele vai estar falando sobre esse jogo. Lembrando todos vocês que o Genius é um site que utiliza inteligência artificial para poder fazer a análise completa, né? Então, para você que não tem tempo para poder ficar analisando jogos, esse site aqui é uma mão na roda. Tá? Ele vai fazer aí a análise completa e vai te dar aí sugestões do que você pode estar fazendo aí de entrada em cada jogo que você selecionou. Aqui eu gosto de utilizar aqui o Pergunte ao Genius IA, e aqui a gente escolhe o nome do time para a gente achar o jogo que a gente quer analisar. Por exemplo, Paris Saint-Germain e Botafogo, FIFA Club World, né, na casa que é a Copa do Mundo da FIFA, e aqui a gente clica em perguntar e coloca aqui, por exemplo, qual vai ser o placar desse jogo. Você pode perguntar qualquer coisa, tá, galera? Você pode perguntar quantos cartões, você pode pegar aqui quantos escanteios, você pode perguntar o que você quiser, tá? Eu, a princípio, aqui vou perguntar qual vai ser o placar desse jogo, né? Só pra gente ver aí se o Genius vai falar 3-1 também pro PSG, né? Que é o placar que eu deixei aí pra vocês. E aqui ele vai estar fazendo aí o cálculo do algoritmo, analisando aí todas as estatísticas possíveis dos últimos jogos de cada equipe, do momento e tudo mais, tá? Aqui ele já tá analisando, ele vai dar aqui uma sugestão aqui bem analisada, né? A princípio aqui, além disso, o PSG vem de uma vitória convincente 4-0, enquanto o Botafogo venceu por 2-1. Aqui o placar previsto 3-0 PSG. Motivos: o PSG tem um desempenho defensivo impecável nos dados recentes, o Botafogo apresenta vulnerabilidade defensiva, e com isso aí o Genius acredita que o 3-0 para o PSG é o placar assim, mais provável, tá? Eu coloquei um golzinho pro Botafogo aí, pelo menos, porque eu acredito que o Botafogo tem chance de marcar um golzinho pelo menos, tá? Mas, querendo ou não, o favoritismo realmente é do PSG, tá? Então essa aqui foi a análise do Genius. Não falou o placar que eu deixei para vocês, 3-1, mas deixou aqui um placar bem próximo, né? 3-0. Lembrando que eu vou deixar o link aí desse site na descrição do vídeo e também no comentário aí, tá? Só clicar, fazer seu cadastro e escolhe o plano que melhor agrada o seu bolso, né? Que vai aí no seu orçamento. Lembrando que ele é um site pago, né? Mas tem planos aí baratinho de 1 semana, 1 mês, 3 meses, vitalício. Aí você vê aí qual plano que vai agradar melhor aí financeiramente vocês. Eu particularmente acredito que é um ótimo investimento, pelo menos para você experimentar por 1 mês aí e ver se realmente aí vai ser aí o que eu tô falando para vocês, né? Um investimento interessante para poder analisar os jogos para vocês. Show? Agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete dessa quinta-feira, tá, galera? O nosso bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa rodada de quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? E pegamos aqui 3 jogos do Super Mundial de Clube. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Palmeiras e Al-Ahly, a gente selecionou aqui a opção do mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião, é um jogo muito bom aí para assistir 2 gols ou mais, né? Diferente do primeiro jogo onde ficou 0-0 para as duas equipes, por sinal, né? Acredito que nesse segundo jogo aí as equipes vão sair mais e acredito que vai ter aí uma eficiência melhor no ataque, né? Nas finalizações, e com isso 2 gols aí deve acontecer. Aí o segundo jogo aqui do Mundial, a gente pegou o Seattle Sounders contra o Atlético Madrid. Atlético Madrid acredito que tem favoritismo para vencer, mas a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo bom para gols, pelo menos 2 gols nessa partida deve acontecer. E o último jogo, Paris Saint-Germain contra Botafogo, a gente pegou aqui o PSG para marcar 2 gols ou mais, né? PSG mais de um gol e meio, né? No caso, o PSG tem que marcar 2 gols, independente do resultado final, né? Se vai vencer, empatar ou perder, ele tem que marcar 2 golzinhos aí nesse confronto. No final, a gente teve
uma odd de 2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,01, né? Um centavinho aqui para poder aumentar um pouco, né? Mas ficou aí uma odd bem interessante, né? E acredito que tem grande chance aí desse bilhete bater nessa quinta-feira, tá, galera? Lembrando que o link aí do bilhete vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Só clicar no link você já vai direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja apostar, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá, galera? Deixa aí seu comentário aí, elogio, crítica, o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, qual sugestão de vídeo que você gostaria de assistir aqui no canal BetGreen, tá? E quem puder também compartilha, né, o link aí desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, né? Convida a galera aí a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Lembrando também aí que o bilhete da rodada que eu deixei foi esse, mas você pode estar elaborando seu próprio bilhete aí utilizando os palpites que eu deixei anteriormente, tá, galera? Lembrando aí que você pode estar criando aí seu bilhete com 2 ou 3 jogos, que é a média que eu recomendo para vocês, tá? Nunca colocar mais do que 3 jogos aí, especialmente se você for ter uma gestão interessante na sua banca, né? Se colocou 4, 5, 6 jogos, aí já tenta colocar uma entrada com valor mais baixo, né? Aí sempre tendo aí gestão de banca, controle emocional e responsabilidade sempre, tá, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!